Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 10 de novembro, hoje a igreja celebra a memória de São Leão Magno, Papa e Doutor da igreja. E o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 17, versículos do 11 ao 19, que diz assim: Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai. Tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos fala sobre gratidão. Nos faz meditar, refletir sobre gratidão. Será que nós já possuímos a linguagem da gratidão, do agradecimento a Deus? Que é fruto do reconhecimento da ação de Deus em nós, na nossa vida, do agir misericordioso de Deus, da ternura de Deus que se manifesta em nossa vida de várias maneiras, de várias formas? Será que nós reconhecemos essa bondade e ternura de Deus? Mas antes disso, antes de falar propriamente sobre a gratidão, queria chamar a atenção para algumas coisas desse evangelho. Primeira coisa, fala de 10 leprosos. A gente sabe que na época de Jesus, a lepra não tinha cura. Não tinha cura para a lepra. E por isso mesmo, os leprosos, eles eram obrigados, e era a lei, eles eram obrigados a viverem isolados de todo mundo. Não poderia conviver. E por que não poderiam? Porque além da lepra não ter cura, a lepra é uma doença contagiosa. Então eles eram obrigados a não conviver com o resto da comunidade. Eram obrigados a viver isolados de todo mundo. Então, essa era a situação daqueles que eram os leprosos, né? E se acontecesse de alguém aparecer curado da lepra, tinha que passar pela revisão dos sacerdotes. Os sacerdotes eram aqueles responsáveis para averiguar se aquele homem estava realmente curado ou não. E é justamente por isso que Jesus, ele pede para que os leprosos possam ir se apresentar aos sacerdotes. Jesus vai dizer: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Para quem não entende o contexto ou o porquê, até fica se questionando, mas por que os leprosos foram atrás de Jesus e Jesus manda procurar outra pessoa? Por que Jesus manda procurar os sacerdotes? Justamente por isso. Jesus sabia que seriam curados. E por isso eles já iam para que os sacerdotes verificassem, né? E averiguassem que realmente eles estavam curados. E assim eles poderiam voltar ao convívio da comunidade, da família. Enfim, esse é o motivo pelo qual Jesus pede para que eles possam ir se apresentar aos sacerdotes. Mas então, quando eles se colocam a caminho, na metade do caminho, eles olham para si e se veem curados.
se veem curados. Mas interessante é que dos 10, somente um voltou para agradecer. Somente um voltou para agradecer. Diz o Evangelho: um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Aqui tem uma coisa muito interessante, meu povo. Por quê? Porque muitas vezes pode acontecer conosco o seguinte. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui fictício, mas que pode ter acontecido com muita gente ou pode acontecer com muita gente. É o seguinte, vamos imaginar alguém que está doente, seja qual for a doença, seja qual for a enfermidade. E essa pessoa reza a Deus pedindo a cura, pedindo uma libertação, pedindo a graça que está necessitada. E digamos que essa pessoa recebe a cura, recebe a libertação, alcança a graça que tanto pediu, ou que há tanto tempo desejava, almejava. Essa pessoa pode ter duas atitudes. A primeira, de simplesmente parar na cura, no milagre alcançado, na graça alcançada, e a partir de então, pronto, ficar muito feliz pela cura, ficar muito alegre pela cura, e acabou. E ali é como se acabasse também a vida de fé. A vida de fé. Ou seja, porque o pedido que a pessoa tanto fez a Deus e tanto esperou alcançar de Deus, era um pedido que não lhe levava a assumir uma vida de fé. Era só o objetivo, o interesse era só a cura pela cura. E quando o interesse é somente a cura pela cura, geralmente, estas mesmas pessoas não manifestam nenhum tipo de gratidão a Deus. É tanto que muitos, quando isso acontece, muitos nem voltam mais para a igreja. Ou seja, às vezes estão ali na igreja porque estão precisando de alguma coisa, então vão pedir a Deus, e graças a Deus que vão para a igreja, pelo menos para isso, né? Mas vão à igreja pedir a graça porque estão com necessidade, está enfermo, às vezes a doença é grave, como no caso da lepra, que não tinha cura. Mas se o objetivo é só a cura pela cura, e não porque a pessoa que diz crer em Deus e confia em Deus que pode alcançar essa graça, realmente é uma pessoa que deseja viver em Deus, que deseja viver o seguimento a Jesus Cristo, então essa pessoa nunca vai ser grata a Deus. Essa pessoa nunca vai viver a gratidão a Deus. Foi o que aconteceu com aqueles 9 leprosos. Quando se perceberam curados, ficaram muito alegres, muito contentes. E só. Eles não se viram obrigados ou na obrigação de voltar para agradecer, porque estavam focados somente na cura que precisavam. Ou seja, mais importante de tudo, e até do que a pessoa de Jesus, era a cura. Já aquele outro não. Ele fez uma experiência diferente. Ele fez uma experiência de fé. De fé. Quando percebeu que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E chegando diante de Jesus, se prostra diante de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus e começa a lhe agradecer. Ele diz aqui o Evangelho, atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. Olha só, meu povo. Este sim chegou à fé em Jesus Cristo. Este sim viveu a gratidão, o reconhecimento da bondade de Deus, o reconhecimento do agir de Deus, dos cuidados de Deus. Isso gera gratidão, meu povo. Quantas graças nós não já recebemos de Deus? Quantas graças, inúmeras graças. Mas qual o tamanho, se nós podemos medir, qual é o tamanho da nossa gratidão?
Qual o tamanho do nosso louvor a Deus, da nossa ação de graças a Deus? Qual é a intensidade que nós fazemos a Deus ou elevamos a Deus uma oração de louvor, uma oração de gratidão? Às vezes, para pedir algo, a gente usa um exemplo, vamos supor, 10 palavras, e às vezes para agradecer, meia palavra. Nos falta palavra porque nós não sabemos nem agradecer. Então, fazendo a experiência do amor de Deus, dos cuidados de Deus e das graças que nos são concedidas, que o nosso coração se encha de louvor, de gratidão para com Deus. Sejamos gratos sempre. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.